a gente pensa na importância da evangelização, eu gosto de pensar do texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 21, de que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu através da sabedoria humana. Então coube a Deus salvar aqueles que creem por intermédio da loucura da pregação. Então, a primeira coisa que eu diria acerca da importância de falarmos, pregarmos, testemunharmos, é porque só tem um método. Deus, na sabedoria dele, decidiu salvar pessoas por esse método. Ele poderia ter salvado pessoas através da música, na medida em que vocês ouvem boas músicas, vocês serão salvos. Ou o que às vezes até cristãos podem pensar, né? Não, chama o pessoal para a igreja, eles vão ver a maneira que a gente vive, uma vida de amor, e talvez eles vão ser convencidos por isso. Mas Paulo também não diz que seremos salvos por ver boas obras. Não seremos salvos também por praticar boas obras, né? Sermos pessoas melhores. Nós somos salvos quando ouvimos uma mensagem. E essa talvez seja a primeira importância da evangelização. Só tem um método para pessoas serem salvas. Então nós precisamos falar. Agora, por que é loucura? Por que a gente pensa, o apóstolo Paulo falando loucura da pregação? Porque todo sistema religioso, ele vai operar de outro jeito. Toda religião oferece um outro caminho, né? O problema é seu, você tem um problema com a divindade, você tem um problema com Deus, e você tem que ir lá resolver o seu problema. Essa é a religião falando, qualquer uma vai falar isso. Então, ou você vai oferecer ofertas e sacrifícios à divindade que está triste ou está brava com você, ou você vai ter que praticar boas obras, né? Você vai ter que alcançar um espírito superior, mais elevado, e aí quem sabe então você não alcança tão aclamada salvação. Mas a mensagem do Evangelho contradiz isso. Está dizendo que você vai ouvir uma mensagem, e não é algo que você fez, é o que fizeram por você. O grande paradoxo do Evangelho, ou a virada do Evangelho é: o problema é nosso, mas a solução vem dele. E é isso que você precisa ouvir. Então é loucura porque te humilha, porque você... O único órgão, para usar Lutero, que vai trabalhar nesse processo é o seu ouvido. No resto, você está totalmente passivo, só crendo nessa mensagem. Mas é loucura porque Paulo vai dizer que é Cristo crucificado. E é na fraqueza de Deus que ele manifesta o seu poder. É na morte de Deus que ele manifesta a sua vida. E isso é loucura. Essa mensagem que a gente crê de fato, ela tem que nos confundir em primeiro lugar para depois trazer a sabedoria. E aí que você sabe se você está ouvindo o verdadeiro evangelho, né? Primeiro ela te confunde, depois ela traz a sabedoria. Primeiro ela te fere, depois ela traz o alento. Primeiro ela acaba com todas as suas esperanças. Você não consegue. Depois ela demonstra o verdadeiro caminho, Cristo crucificado. Então eu diria que, em primeiro lugar, vale a pena nós evangelizarmos, porque Deus vai usar dessa loucura, dessa confusão toda, para trazer vida àqueles que creem. Quando a gente pensa no desafio na evangelização, eu resumiria em uma palavrinha: fidelidade. Mas fidelidade em 3 aspectos. O primeiro desafio que eu acho necessário pensarmos é a fidelidade bíblica. Precisamos ser fiéis ao texto, a mensagem completa do Evangelho. Então, por exemplo, a gente vê o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16, dizendo: não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois dos gentios. Ele fala do poder, ele fala do Evangelho. Isso é verso 16. Mas no verso 18, ele fala da ira divina. E ele introduz um assunto importante do porquê você precisa do Evangelho. Nós não podemos evangelizar simplesmente com metade dessa notícia, que é muito comum nós vermos hoje em dia. Jesus te ama, Ele quer o melhor para você, Ele te aceita como você está. Isso seria metade da mensagem. Nós não estamos sendo fiéis à mensagem completa do Evangelho. Então aprendemos com o apóstolo Paulo, o maior evangelista. Ele apresenta o Evangelho, mas ele apresenta a mensagem toda, principalmente falando do problema do ser humano com o próprio Deus. Então, fidelidade bíblica, em primeiro lugar, é um grande desafio. Segundo lugar, eu diria uma fidelidade cultural. Como a gente pode comunicar o Evangelho de tal modo que faça sentido ao nosso tempo, àqueles que nos ouvem?
Ah, sim, o problema do ser humano é o problema dele com Deus. A gente sabe disso. Mas como a gente vai mostrar que o Evangelho, de fato, faz sentido para toda a história em que ele está inserido, para a narrativa que ele acredita na cabeça dele, e a gente pode pegar, às vezes, um aspecto de verdade dessa narrativa, dessa ideologia que ele crê, e mostrar de como o Evangelho até entende que tem um pouquinho de verdade aí, mas ele vai redefinir alguns valores. Então, acho que a gente precisa ser também fiel aos nossos tempos. Não só olhar para trás e ver como os grandes evangelistas evangelizavam e agora a gente aplicar o mesmo método deles. Mas Deus nos deu um tempo diferente, com pessoas diferentes, com anseios e ansiedades culturais diferentes. E como o Evangelho responde a essas tensões? O apóstolo Paulo falou, é escândalo para o judeu e loucura para o gentil. Mas ao mesmo tempo, Cristo é poder de Deus e sabedoria também de Deus, respondendo os anseios, respondendo ali os clamores culturais desses dois povos. Eu acho que a gente deveria fazer a mesma coisa. Então, desafio cultural, em segundo lugar. Em terceiro lugar, o desafio pessoal, ou a fidelidade pessoal. Seja fiel a si mesmo. Seja você mesmo. Creia que Deus vai usar os seus dons, a sua voz, o seu jeito, a sua história, a sua maneira de comunicar o Evangelho. Você não precisa imitar ninguém. Você não precisa copiar a voz, o estilo, a roupa, eu diria nem mesmo o método, mas seja fiel a si mesmo. Creia que Deus vai usar a sua vida para impactar aqueles que estão à sua volta. Então, eu acho que o grande desafio hoje na evangelização se resume em uma palavrinha que é fidelidade. Com certeza a gente precisa de auxílio na evangelização, né? Acho que todo mundo em níveis diferentes precisa de certa ajuda para isso. Bons materiais nos ajudam quando pensamos em como melhor podemos comunicar a mensagem do Evangelho. A gente pode pensar em bons livros que já foram escritos e pode pensar no material da editora Fiel para a Sua Alegria, do John Piper. Uma das vantagens do Piper, que eu acho, é que, em primeiro lugar, ele é bíblico. Ele vai sempre trabalhar com textos bíblicos e trazendo bastante luz a esses textos. Mas também o Piper sempre faz aquilo que talvez Deus tenha chamado ele para a nossa geração, de modo específico, que é conectar o Evangelho à nossa alegria, à nossa satisfação. E eu acho que isso responde um anseio mais humano do ser humano, que é: eu quero ser feliz, eu quero ser satisfeito. Por isso que eu acredito que esse material do Piper vai ser um ótimo auxílio para aqueles que querem comunicar de modo fiel, mas de modo também que conecte o coração da pessoa na medida em que você está falando do Evangelho. Quem que não quer essa notícia de eu posso ser satisfeito, eu posso ter alegria, crendo em Cristo? Eu acho que o Piper vai ajudar bastante com esse material, é um ótimo auxílio. Mais uma questão importante quando a gente pensa no evangelismo é não pensarmos em carreira solo. Como se Deus me chamou para evangelizar, então eu tenho que sair ao mundo falando de Jesus para todo mundo e eu sozinho vou dar conta desse recado, né? Eu vou mudar o mundo pregando o evangelho. Mas a grande comissão em Mateus 28, ela está ligada à igreja local. O ide por todo mundo e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Batizar é um ato da igreja local. Então, se você quer ser um bom evangelista, você precisa estar inserido numa igreja local. Mas estar inserido numa igreja local não basta. Você precisa estar numa igreja local que é fiel, que é saudável, que é bíblica. Porque na medida em que você está ouvindo domingo após domingo acerca do evangelho, você vai ter cada vez mais convicções, vai conhecer mais essa mensagem de fato vai ser verdade para o seu coração
E agora sim, finalmente, você pode falar desse evangelho que você está habituado, você está inserido nele, domingo após domingo na sua igreja local. Então é lembrar de que nós não fazemos a grande comissão sozinhos, indo ao mundo como grandes aventureiros, mas nós fazemos a grande comissão, cumprimos ela da melhor maneira, estando inseridos numa boa igreja local que prega o verdadeiro evangelho.